noite. Seja muito bem-vindo ao programa Interview, aqui pela sua TV Diário do Sertão, que você já sabe. Todas as quartas-feiras é feito aqui, direto dos estúdios da cidade de Souza. Você tem sempre, semanalmente, esse encontro comigo. Às quartas-feiras, programa Interview. E eu desde já agradeço sua audiência. Você que é daqui de Souza, de Cajazeiras, nosso sertão paraibano, todo o nosso estado e de qualquer outro recanto do mundo que nos assiste através do Diário do Sertão na internet. A Rede Mundial de Computadores sempre facilitando o acesso e você, claro, pode saber das notícias de Souza e região aqui pela TV Diário do Sertão. E também agradeço aos nossos sites parceiros. Mais de 30 sites também retransmitem a nossa programação. Um grande abraço a todos os sites que estão junto conosco nesse projeto. TV Diário do Sertão, primeira TV online do estado da Paraíba. E hoje no programa Interview nós entrevistaremos o ator Augusto Ferraz. Augusto, seja muito bem-vindo ao programa Interview. Muito obrigado, Paloma Santos, mas primeiramente eu devo agradecer também a Jackson Queiroga pelo convite que ele já fez há algum tempo, já faz muito tempo, e por outras circunstâncias não foi possível. E parabenizar o programa Interview, dessa estrutura do Diário do Sertão, ele me contava nos bastidores antes de iniciarmos o programa, dessa estrutura montada, da conexão da rede criada de audiência em toda a Paraíba. Quer dizer, a Paraíba não, acesso ao mundo, né? Isso mesmo. O mundo tem acesso, mas a estrutura já na Paraíba, excelente, e eu desconhecia essa estrutura. Então, tá de parabéns, eu estou aqui já com esse convite, agradecer esse convite e à sua disposição, Paloma. Nós que agradecemos sua presença. E realmente, a TV Diário do Sertão tem crescido a cada dia mais, levando informações da Paraíba e do Brasil a todo o planeta através da Rede Mundial de Computadores. E mais uma vez, agradeço a audiência de você, internauta, que sempre está conosco. Augusto, vamos começar falando sobre o livro Além do Rio, uma fotografia da paisagem urbana de Souza. Esse livro aqui, que já já a gente vai mostrar algumas imagens contidas nele, um pouco do que tem nele. Um livro que é muito importante para a história da cidade de Souza. Eu quero que você fale um pouco como é que foi a concepção desse livro, como é que foi o trabalho de pesquisa para o livro Além do Rio. Resumidamente, a partir de 2002 houve uma exposição de fotografias antigas da Universidade Federal da Paraíba, ainda aqui, né, aqui no centro. Isso. O promotor dessa exposição foi César Nóbrega, com o acervo de um amigo nosso, Marcílio Maris Melo, que hoje mora em Picos, que é parente de um antigo prefeito dos primórdios da década de 20. E eu fui convidado para ver. Quando eu vi aquele acervo fotográfico, Paloma, eu fiquei impressionado. Porque era uma fotografia de 1910 para cá. É a mais antiga, inclusive, que tem no álbum. Esse acervo, eu me lembro que eu sentei numa mesinha da universidade com o Marcílio, proprietário das fotos, e com o César. Gente, por que não transforma isso num catálogo? Mas como, tal? Eu falei, Marcílio, você me dá autorização para fazer isso? Ele deu. Então, eu comecei de 2002 e concluí em 2004. Então, este álbum partiu dessa ideia. Eu nunca tinha feito um livro. Não, eu falei, meu Deus, vou fazer um livro. Mas tudo bem, ideia na cabeça e tem a matéria-prima, que eram as fotos. Nessas fotos de Marcílio, juntou-se mais outras tantas fotos. Eu acho que mais 100 fotos. E total de fotos que tem nesse álbum são cerca de 200 fotos. 2004, através de apoio do Ministério da Cultura, com a Lei Rouanet, que eu faço o projeto, e as mais de 100 pessoas que eu entrevistei, porque eu tinha que determinar a foto, a situação histórica da foto, e mais dados e tal. Então eu entrevistei pessoas, fui atrás de documentos, fui em Pombal pegar o primeiro documento de formação de Souza, que está facsimilado, não pode vir para Souza esse documento, está dentro de um cofre, pega-se com luvas, né? É o documento... que é o primeiro documento que registra o Jardim do Rio do Peixe. Que interessante, né? Esse livro tá aí, tá trazer facsimilado. E aí eu fui lá, facsimilei, batei foto, coloquei. Então, todo o trabalho levou 2 anos. Então, 2004 eu lanço o álbum. Quando eu lancei aqui em João Pessoa, no IFAM, inclusive é um técnico de Brasília, falar sobre o álbum. Inclusive eu pensei que ele ia chegar e falar parabéns, o IFAM se sente muito honrado em motivar. Não, ele já tinha lido o álbum todo. Ele virava as páginas e falava. E a partir do livro, que eu tive assim, uma grata informação dele, na hora da Câmara de Vereadores de João Pessoa, ele disse, a partir das informações desse álbum, começamos um processo de tombamento pelo IFAM,
Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, não é estadual, nacional, o tombamento da Igreja do Rosário, porque tem dados interessantes sobre a Igreja do Rosário históricos. Então, eu me senti muito honrado com o álbum poder tombar, auxiliar no tombamento da Igreja do Rosário a nível nacional. Então, em 2011, já estava esgotado esse álbum. Eu fiz uma tiragem de 2.000 ou 2.000, não me lembro, está aí no expediente. E tive que fazer uma nova edição, da qual é esta que está nas suas mãos. Essa é a segunda edição, que não muda muito, atualiza algumas informações de Souza no álbum. Essa é a 2012, é essa que está nas suas mãos. Está disponível para venda. Ainda está em venda, eu tenho alguns números guardados, porque às vezes tem uma autoridade, um amigo, uma pessoa, a gente tem que, né, às vezes pessoa de fora. A vantagem do álbum é o seguinte, que no final dele você conhece Souza atual, então você tem mapa, situação econômica, financeira, sociopolítica. Então, quem nunca viu a cidade, ela vai conhecer a cidade mesmo que não tenha pisado na cidade. Eu tive esse cuidado. Então, essas informações foram atualizadas e acrescentado, acho que cerca de 6 ou 7 fotos mais antigas. Isso é o resumo do álbum Além do Rio. Vamos olhar aqui algumas fotos, realmente tem fotos muito interessantes. Eu já vi esse livro, me apaixonei, vou ser sincera. Não tem como, é um livro que serviu inclusive para o tombamento de um prédio histórico em nossa cidade. Sim, dá para perceber a importância dele, né? A Igreja do Rosário, né? E eu gostei muito de fazê-lo porque é interessante, Jackson, Paloma, eu tenho até que dizer isso porque isso ficou da minha cabeça o tempo todo. Em 2004, quando eu lancei João Pessoa, eu não me lembro o nome, infelizmente, mas esse representante do Ministério da Cultura, ele passando a vista no álbum, ele falou, a diagramação como foi feita, a disposição como se fosse um passeio pelas ruas, a cada 10 você encontra assim, prédio tal, rua tal, década 60, 40, 50, né? Ele disse, é como se eu estivesse vendo um espetáculo teatral, mas ele não sabia que eu fazia teatro. Aí depois ele conversando comigo, ele falou, não, eu acho que o conhecimento... Talvez compreendeu, né? Não, o conhecimento que você não tem de fazer um livro foi compensado pelo pouco conhecimento que você tem de teatro. Então, o que você tinha de teatro, inconscientemente você passou para a diagramação do livro. E foi um fato esquisito na minha cabeça, e eu não tinha percebido isso. Mas aí tem 200 fotos a partir de 1910, quando chega a primeira câmera fotográfica em Souza. Eu queria lhe perguntar, quem foi que fez essas fotos? Quem foi o autor? Sim, como eu lhe disse, a maioria do acervo foi naquela exposição lá em 2002, se lembra que eu te falei? Lembro. De Marcílio Maris Melo, que hoje mora em Picos, no Piauí. Então, essas fotos foram feitas por várias pessoas, inclusive Eládio Melo, que foi prefeito, eu não me lembro a data, década de 20, por aí. Eládio Melo teve uma preocupação muito interessante. As fotos mais antigas que você vê, da década de 10, 20, 30, 40, foi Eládio e o pai dele, com a primeira câmera fotográfica. Eládio trouxe a primeira moto para cá. E ele era um prefeito com uma visão incrível. O pai dele é o Júlio Pedrosa, é isso? Sim, sim. Então, justamente... Eles dois que fizeram... Bateram essas fotos. Outros parentes também bateram fotos. Mas o que eu acho interessante é que eles se preocuparam em bater fotos da paisagem urbana. Você vê que não tem muita gente. Ele pega ali o Santander, que era a prefeitura, e ele bate fotos sem ninguém. Poucas pessoas aparecem. Então, a preocupação dele não era eventos, era registrar. Sem esse registro de Eládio e o pai dele e o cuidado de Marcílio, nós não teríamos esse acervo. Agora, evidente que depois disso, com esse acervo fotográfico, eu fui atrás de mais. Então, por exemplo, eu peguei acervo, fotos antigas que estava pregado na parede de uma marcenaria. E essa foto eu tive que restaurar. Então, mais umas 80, 100 fotos eu consegui, com cerca de 60, 70 pessoas que começaram a emprestar essas fotos para eu escanear, que eu coloco o registro delas no expediente. Foi muito difícil esse trabalho de coleta dessas imagens, porque imagens antigas a gente sabe que às vezes as pessoas acabam perdendo, até a qualidade da foto, se você tem que ajustar algo, isso teve que ser feito para... Teve que recuperar, porque fotos com buraco, rasgo, a gente recupera. Nós não vamos adulterar a foto, evidente. Eu vou colocar não.
Não vou fazer adulteração. Mas uma correção de um rasgo, de um furo foi feito. As fotos de Marcílio estavam muito bem conservadas, guardadas em plástico. O Marcílio tem muito cuidado com isso. Mas outras fotos que eu encontrei era fundo de baú, jogada. E essas pessoas tiveram a simpatia, não vou dizer os nomes, que são tantas, tem mais de 100 pessoas envolvidas no expediente, mas elas tiveram a simpatia de nos emprestar as fotos, a gente recuperar e devolver na forma de álbum, né? No álbum eu falei, tá aqui seu nome, tá aqui as fotos que você... Então, e outra coisa, a gráfica, eu fiz toda a diagramação e a montagem, eu quis trabalhar sozinho. Agora, tive muito auxílio de Marcílio, do César Nóbrega, e essas pessoas eram reunidas. Nós reunimos 4, 5 pessoas antigas e dizia, e esta foto? Vocês se lembram? Não, aqui é a casa de fulano, aqui morou cicrano, aqui era a rua que aconteceu isso. E eu tinha que fazer a referência dessa rua de 1930, como exemplo, Paloma, e citar o que é nessa rua hoje. Né? Hoje, atualmente, é aqui Modas, era a Rua Estreita, isso. O prédio aqui era a casa não sei o quê, comércio tal, para as pessoas se identificarem, porque fotos assim que você vê aí e você não sabe muito. Como é hoje. A paisagem modificou muito. Inclusive, temos aqui, olha, a foto da pracinha da Matriz, já para mostrar aqui? Sim, o local o local daqui é esse coreto, que foi derrubado anos depois, tem toda a historiografia aqui. Esse coreto, ele está exatamente entre o aconchego e a quadra. A localização desse coreto é entre o aconchego e a quadra. Portanto, o novo coreto que você vê... É quase ali, eu acho, onde tem aquela fonte, mais ou menos. Sim, exatamente, aquela fonte, hoje em aquela dia área. tem uma fonte. É. Então já é uma grande mudança, realmente tem que ter toda essa referência. Não existia nem a praça, né? Não existia. Nem a praça. Olha, todo o terreno em torno do coreto, vazio. Exatamente. Né? E também você falou sobre a Igrejinha do Rosário, eu achei aqui uma foto. Cadê? Paloma, a Igreja do Rosário e a Igreja Matriz aqui. Exato. Tem várias fases, né? Aqui é a Igreja da Matriz ainda em construção em estilo barroco. Isso. E depois, como ela demorou 100 anos para ser construída, porque entra padre, sai padre, e, né? 100 anos para ser construída, ela acabou de barroco, né? Para neogótico. Aquelas torres que vão subindo. Então, a arquitetura neogótica. Foram mudando a arquitetura. Dá para ver a diferença, inclusive, aqui nas fotos. Nas torres, né? Neogótico. Isso mesmo. Fato interessante que a torre que caiu hoje não, digo, a primeira torre que veio a desabar na Igreja do Rosário, me lembro que foi um final de semana à noite, perto de meia-noite. Sorte que não morreu ninguém. Me lembro um fato que eu escrevo aqui, que eu levantei, que do engenheiro que estava construindo a torre. E para mostrar que ela era segura, ele subiu nessa mesma torre que desabou. Eu estou falando isso na época. Eu não vou dar as datas que eu não me lembro, na década de 40, uma coisa assim, 50. Ele subiu na torre, a torre pronta, e para provar que a torre estava feita e era segura, ele começou a jogar bomba lá de cima. E o povo saiu das casas achando que a torre tinha caído. Por coincidência ou não, a torre que veio a desabar foi justamente essa torre que esse engenheiro, há décadas atrás, fez esse trabalho de jogar bomba e assustar a população. Aqui nós temos em 1942... Sim, a construção. Foi mais ou menos nessa década que jogou as bombas lá de cima. É realmente um fato interessante. É uma grande coincidência, né, por assim dizer. Aqui também temos fotos de carreata, eu acho, com a imagem de Nossa Senhora, dos remédios. São expressões religiosas, alguns momentos de eventos na cidade também, que eu faço uma foto. Estão bem presentes realmente na história de Sousa. Eu coloco alguma coisa, apesar que é um álbum iconográfico, é a paisagem urbana. Mas aparece uma banda de música, o time de futebol, que as listas dos jogadores, para identificar o ataque, as listas são horizontais. E a defesa, as listas são verticais, não existia números ainda, né? Então eu coloquei blocos carnavalescos ainda usando lança-perfume de metal, daquela de metal. E era liberado, você tem uma foto aí que a menina está com uma lança-perfume na mão, normal. Temos também aqui foto, agora estamos tendo o parque, né? Já chegou em Sousa. Aqui também nós temos registros daquela época, né? Sim, inclusive... 1960, 1973, roda gigante, o parque montado. O mais interessante, Paulo, que a gente pode registrar sem detalhar,
Mas a cidade de Souza, é uma coisa que a gente percebeu nesse estudo. Você veja que as ruas são muito largas. Né? Já notou? É verdade. Você em Cajazeiras, as ruas não são largas, são bem mais estreitas. Por que isso? As ruas aqui eram largas porque aqui era muita criação de boi, né? de gado. Então, para passar todo esse gado, era necessário as ruas largas. Por isso que Souza tem ruas largas. Outra coisa interessante, Paloma, por que além do rio? Muita gente me pergunta. Mas que podia ser a história fotográfica disso. Além do rio, por quê? Eu explico na primeira página que todas as cidades, Paloma, e nossos ouvintes, elas nascem às margens de um rio. A cidade velha do Recife está no rio Capibaribe. A cidade velha de João Pessoa está no rio Sanhoá. A cidade velha de Souza está no rio do Peixe. Isso né? mesmo. Começa de lá para cá. Porque a beira do rio é fonte de vida. Né? Você se instala na beira do rio, constrói sua casa, vai começar. Então, além do rio, eu quis dizer isso, que o que nós estamos vendo uma cidade nascer às margens de um rio e para além desse rio. Então, esse é o nome que eu dei, achei o melhor. Até consultei o IFAM na época, eles acharam ótimo. Mudaram apenas o subtítulo, ia colocar a iconografia urbana. Ele falou, não, iconografia as pessoas não sabem muito bem o que é, bota uma fotografia da paisagem urbana. Isso aqui foi um amigo lá do IFAM mesmo, lá de Brasília, que me recomenda. Bote uma fotografia da paisagem urbana, fica mais popular. Estamos conversando com Augusto Ferraz, ele que é ator e que fez esse livro, né, juntamente com toda uma parceria de pessoas Sim. que conhecem a história de Souza. Um livro de bastante importância para a nossa história, que ele vai falar um pouco mais a respeito dele, e não só desse livro, como também de outra obra interessantíssima, daqui a pouco, logo após o intervalo comercial. Não sai daí. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Lojão Rio do Peixe preparou um show de aniversário para você. Roupeiro Prince, apenas 12 vezes de R$ 22,90. Leve essa cama box casal Pro Molas por apenas 12 vezes de R$ 69,90. E que tal esse Galaxy S Duos 2 por apenas 12 vezes de R$ 49,90? Venha celebrar com a gente. Lojão Rio do Peixe, há 23 anos realizando sonhos. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Atenção Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111.
voltando com o programa Interview, que hoje entrevista o ator Augusto Ferraz e que nesse momento está falando sobre esse belíssimo livro, livro riquíssimo para a história de Souza, para todos nós souzenses. Eu mesmo já folheei ele algumas vezes e fico emocionada e a cada vez que abro ele ou que olho até mesmo para a capa, descubro uma novidade. Augusto, essa capa, por quê? Que construção foi essa? Teve gente até que já comentou que seriam os Arcos da Lapa no Rio de Janeiro. Sim, Paloma, é verdade. Eu escolhi essa imagem, que ela tem preto e branco original, é a partir de uma foto, isso não é um desenho, nem criação. Existe a foto dela. Essa foto foi a partir da demolição da antiga igreja do Bom Jesus Eucarístico. Na verdade, que interessante. Tá aqui a foto original. Aqui, você veja que, tá vendo essa parte do patamar? Não sei se o nosso espectador está vendo, mas essa parte projetada aqui é onde os padres rezavam a missa, nessa partezinha aqui. Então, essa igreja, ela tem uma história que vem lá da hóstia, que os carneiros, né, as ovelhas encontraram, que todo mundo conhece, que é o milagre eucarístico, justamente. Mas foi primeiro construída, já no século retrasado, no século XIX, foi construída uma pequena ermida, uma pequena capela. Depois demoliram, construíram outra maior e acabaram construindo uma maior ainda. Só que, por não dar acesso à continuidade daquela rua da prefeitura, seguindo para quem vai para a Receita Federal, na administração da época resolveu demolir tudo. E a última foto, restando esta parte, alguém teve a sensibilidade de bater esta foto, né? E depois demoliram tudo. Aí eu achei que seria muito representativa essa foto da perda do patrimônio, porque é como se fosse, um patrimônio que a minha ideia quando eu olhei a foto, eu falei, você está se acabando, a foto já diz, vocês estão lhe arrebentando, você vê as partes arrebentadas aqui, né? Aí eu falei, não, essa foto vai para a capa. Esse é o motivo, Paloma, por qual eu coloquei essa foto, por ela representar essa perda de patrimônio. Que belíssima capa. E depois de saber dessa história, eu acho que não tinha foto melhor realmente para ser escolhida para a capa. Hoje é a igreja atual do Bom Jesus, mas já afastada, livrando a rua de passagem. Não acho que deveria ter feito isso, talvez o girador, com primeiro essa parte pelo menos preservada e iluminada numa praça, eu acho que não acarretaria tanto dano urbano, né? Ou um problema de tráfego de carros. Os carros só fariam uma curva e seguiria, não teria problema. Aqui também imagens de pessoas nos carros da época, né? Ah, sim. E a inauguração da estação ferroviária, 1926. O que é interessante nessa foto, Paloma, é que parece que passa-se o tempo, mas alguns vícios sempre ficam. Aquela obra que vai ser inaugurada, mas a pressa da inauguração ainda estão limpando, ajeitando tijolo e tal. Se você notar ainda tem uma escada, por exemplo, aqui. Pronto, Paloma, tá lá. O trem tá vindo, a inauguração já tá todo mundo vestido a caráter. Mas o cara ainda tá com uma escada lá, colocando alguma coisa, né? É verdade. Parece que passa o tempo, mas os vícios continuam. Augusto, a gente percebe que as fotos realmente são muito antigas. Depois de feito esse livro, você teve notícia de haver outras fotos mais antigas que essa? Ou não? Ou essas realmente são as que você encontrou que você tem história de ser mais antigas? Olha, para a cidade de Souza, eu acho uma raridade ter 200 fotos nesse livro, 203, 204. É muito difícil, porque em 1910 nós estamos falando de 104 anos, né? Na verdade, o de 2012, essa segunda edição, ela acrescentou mais 6 ou 7 fotos antigas. Mais do que isso não foi possível encontrar, não tem. Tem fotos de eventos, pessoas, famílias conversando, mas o objetivo do álbum é iconográfico da paisagem urbana. Apesar que algumas manifestações de futebol, de música, de dança, de bloco, de circo, aparecem pessoas, mas é dentro de um contexto de atividade social coletiva, né? Uma festa de padroeira, né? Um clube.
Mas fotos assim, de paisagem urbana, eu acho que já se esgota nesse álbum. Aqui também nós temos fotos de São Gonçalo, né? Perímetro irrigado de São Gonçalo. Sim, da construção, os tratores. Eu adorei essa foto porque essa pessoa aqui, inclusive, não sei quem me disse, identificou ser bisneta ou neta dessa pessoa aqui que fez essa pose aqui para foto. Essa aqui é aquela rua, como se chama essa rua? Não me lembro. É a Rua 16. Rua 16, lá em São Gonçalo. Que as casas têm recuos, né? Porque vieram muitos americanos para cá. Então as casas têm aqueles recuos de jardim. Isso mesmo. Que é típico da arquitetura americana. Já hoje modificaram um pouco ali a paisagem das casas. Já estão bem diferentes, mas realmente tinha bastante recuo. É verdade. Tem os tratores trabalhando, tem a Cauã também, que tem uma significância muito grande para Souza, onde foi preso Frei Divino Caneca, né? Que foi um grande revolucionário, responsável pela Confederação do Equador. Né? Temos também aqui os clubes carnavalescos, os blocos. Sim, momentos sociais, né? Blocos. Veja só, esse bloco aqui de 1910 não existia nem carro, nem energia. Então, aqui é um carro de boi, o carro alegórico é em cima de um carro de boi. É verdade. Né? Muito interessante. Esse portal do cemitério foi doado por Recife, que é o mesmo portal, por Dom Pedro, que é o mesmo portal que tem no cemitério do Recife. Esse clube de caçadores, grupo de resistência, o que é? O clube de resistência é a história, eu cito aí, passo assim, Lampião entrou em Mossoró, mas recebeu muita resistência, houve complicações lá. E com a perda de homens, né, e para se reorganizar, ele tinha uma ideia de invadir Souza. E nessa ideia de invadir Souza, todo mundo se preparou. Armou a população civil, alguns guardas, algum pessoal se armou, se vestiu e tirou a foto pronta para esperar Lampião. Como Lampião desistiu, ele pessoalmente, porque depois veio o outro irmão dele e tal. Lampião desistiu e falou, não, já tiramos a foto, agora vamos tirar a roupa, guardar, tá bom demais, não precisa mais do que isso. Já registrou, mas ficou a foto, ficou a foto. Aqui tem a banda de música União Souzense. Ah, sim, Banda do Céu, tá por aqui, União Souzense, são vários, que nos detalhes eu vou colocando mais ou menos as informações, as informações. E aqui, já no finalzinho do livro, temos os times de futebol que você falou, né? Que as listas. As listas horizontais eram da defesa e verticais dos atacantes, isso? Acho que é. Aqui é Letras do Sertão. E daqui para frente no álbum são as informações atualizadas para, por exemplo, a pessoa que pegar esse livro em outra cidade e não pisou na Souza, ela vai conhecer Souza hoje. Onde está localizado, informações da educação, saúde, economia, fotos atualizadas, etc. Fotos aqui da cidade de Souza, durante a noite, o Vale dia. dos Dinossauros, São Gonçalo e tudo mais. Linda essa paisagem do açude de São Gonçalo. Cheia, né? Cheia, né? Que a gente tanto espera ver. A gente tanto tem torcido. Muito bonita as tamarineiras. Tamarineira, né? Eu fiz um efeito que eu calculei com o Chiquinho Sucupira. Eu queria fazer um efeito aqui nesse fundo, que vocês têm essa foto aqui, ó. Né? Mas essa foto eu tirei e essa parte do meio eu calculei se não tivesse nada na frente, onde ela ia dar. Exatamente ela ia dar nessa paisagem do açude. E eu tirei a foto exatamente na posição que ia dar e abri uma clareira aqui e coloquei a foto. A foto ao fundo. Eu coloco aqui que, claro, é uma montagem, né? Mas se você tivesse na Tamarineira e não tivesse nada até o açude, você teria essa visão. Muito lindo. Não foi colocada gratuita, ela foi na visão. Eu acho linda essa tamarineira. É lindo demais, muito lindo. E o livro é realmente maravilhoso. Que bom que ainda tem disponível, né? Quem puder adquirir essa raridade, digo eu, tem esse poucos, livro na muito verdade, bom. se tiver disponível 40 é muito. Está na banca de Tarcísio, aqui no shopping. E no Revistão, não é isso? Não, Tarcísio não, é o menino dono. Bem, está no Revistão aqui na frente do shopping e está na livraria Ideia Fixa, em frente aos Correios. Mas são poucos números que ainda tem lá. Mas realmente é um livro que acho que todo souzense deveria ter. Foi um trabalho coletivo. É uma história muito interessante mesmo da nossa cidade, coisas e curiosidades que a gente não conhece. E foi um trabalho coletivo no aspecto que mais de 100 pessoas contribuíram tanto com informações como fotografias. Então,
Isso foi importante. E os nossos patrocinadores também, que fizeram um esforço tremendo, afinal de contas, isso custou cerca de 120 mil para imprimir, foi impresso na gráfica Santa Marta e a gráfica de umas 10 melhores da América Latina. Então a qualidade de impressão, de encadernamento também se deve muito à gráfica Santa Marta. Augusto, vamos mudar um pouco de assunto antes da gente falar de uma outra obra da qual você fez parte, um catálogo muito importante que a gente vai falar daqui a poucos instantes, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre sua experiência mundo afora. Você é ator, publicitário, enfim, tem inúmeros outros talentos, não é? E a gente sabe que há alguns meses você viajou para a China, já esteve na Europa, enfim, vários países. Você pode contar rapidamente como foi conhecer esses países? O que, por exemplo, pode ter lhe chamado a atenção de mais diferente em relação ao nosso país, por exemplo, culturalmente, enfim? Pois não, Paloma. Na verdade, um amigo meu, Edeildes de Cajazeiras, eu acho que vocês conhecem, que inclusive ele tem uma empresa lá que faz placas e tal. Edeildes, conheço há muitos anos, ele sempre foi para a China. E eu também estava assim, eu já conheço muito do Brasil. Eu morei em Manaus, morei em Salvador, morei em Olinda, Recife, Goiás. Então, eu não só passei por esses estados, mas eu morei. Então, eu já conheço muito do Brasil. Então, eu falei, não, está na hora de eu conhecer o mundo. Você fica com aquela ansiedade, né, de saber. Aí surgiu a oportunidade da China, eu falei, Deus, eu vou com você. Foi uma viagem incrível, porque você tem o contato com outras culturas. E às vezes você critica o Brasil e alguém pode dizer, você está criticando o Brasil, mas o que você sabe lá de fora? Mas agora eu sei porque eu vi, certo? Eu vi a cultura, eu vi a forma do trato com o que é público, eu vi o trato das pessoas na rua. Depois eu voltando pela Europa, eu retornei à Europa, porque eu tenho negócios lá em Portugal por conta de herança e mil coisas. Agora estou adquirindo a cidadania europeia necessária para eu fazer agora viagens mais constantes. Esse ano talvez eu não vá, mas se der eu dou um pulinho lá de 5 dias aí, até o final do ano a Portugal. E Portugal, a Europa é muito pequena, então eu fui com o Ney agora da New Line, Ney Cajazeiras, que é daqui de Souza, Rosil Ney. Eu convidei ele porque ir sozinho é ruim. Se você tem que viajar, viaje 2. 3 é demais, mas 2 é ótimo. Porque você divide as despesas, um vê uma coisa, resolve outra. Então eu falei, Ney, eu vou sozinho, ao jeito. Ele falou, não, eu vou. A esposa dele liberou, ele foi. Então foi muito boa essa viagem, foi a Paris e tal. E a Europa é muito bom, eu brincava. Você amanhece no hotel em Lisboa, toma café da manhã, pega um metrô confortavelmente, chega dentro do aeroporto, compra sua passagem, você almoça em Roma, almoçou em Roma, macarronada e tal, pega o avião, que é barato, andar de avião dentro da Europa é mais barato que trem-bala. Pega outro avião e janta em Paris. Que bom, você conhece vários chique. Países, várias cidades E mais em pouco interessante, tempo. Barato, porque os trens-balas, os serviços públicos, por exemplo, em Paris você anda de metrô o tempo todo. Eu não peguei táxi. E eu não sabia a língua. Eu e Ney com um mapazinho desse tamanho, suficiente para você andar. E não nos sentimos inseguros. Isso é que é incrível. Eu com a minha velha Pochette, 3 horas da manhã, lá perto do Moulin Rouge, antigo cabaré que tem mais de 100 anos de existência, e depois tem o Louvre e tal. E andava nas ruas no metrô de noite. Tranquilamente. Tranquilamente. Sinceramente, eu fiquei impressionado. Se você bota o pé na rua, o carro para. Ele espera você passar. As pessoas têm uma outra educação com o que é público e com as pessoas. Aí a gente vê que no Brasil falta muita coisa ainda. De serviço público de atender, porque eu usei os serviços públicos de cartórios, por causa de documentos. Eu fui em outras cidades resolver. E a forma como eu fui recebida dos cartórios, como é a agilidade da documentação. Em 2 dias eu tinha um paiol de documento na mão que talvez aqui no Brasil eu levaria semanas. E eu era estrangeiro. Ainda tinha isso. Então eu vejo assim que o Brasil precisa desburocratizar muito e muitos serviços melhores à população. Porque em arrecadação de impostos, nós somos do primeiro mundo. Arrecadamos muito. Mas reverter... Mas nos reverter para serviço para a população, nós somos últimos. É difícil. Resumindo, é isso, Paloma. É o que a gente vê e talvez a gente tenha poder de criticar o país quando a gente vê lá fora. Em relação ainda a essa comparação, Augusto,
muito se fala sobre a educação no nosso país, em comparação a outros países, a questão da politização das pessoas, da consciência, de se abrirem até mais para a cultura, enfim. O que é que você acha que falta, por exemplo, em relação à educação? O que é que você acha que falta para que essas futuras gerações consigam chegar a esse patamar, por exemplo, ou até mesmo exigir que esses serviços sejam melhores, tenham mais consciência? Chegue pelo menos um pouquinho perto dessa consciência europeia, por exemplo. Olha, nós não podemos colocar a culpa só em governos. Vamos falar governos, porque não parece que é este governo ou aquele governo. Governos. Agora eu vou te dar um exemplo. É aquela pessoa, vou dar porque nós estamos sendo filmados, mas eu vou dar um exemplo bem peculiar, viu, Jackson? É assim, ó. Essa cidade, eu não sei onde é que está a limpeza pública. Cidade, olha, essa administração, essa não sei o que, esse governo não faz nada. Ele faz isso, ó, com papel e joga no chão. Então eu começo a perguntar o que nós podemos fazer, né? Eu vejo ali no calçadão, não é mentira não, vamos para o exemplo claro, eu vejo no calçadão, ali no cafezinho, ali é meu ponto, que eu moro ali perto, eu desço, tomo um cafezinho, a pessoa acabou de tomar um sorvete, ele está no balcão, ele fumou o último cigarro da carteira, ele podia pegar aquela carteira e tem uma cesta de um lado e uma cesta do outro, ela está a menos de 1,5 metro, ele podia só dar um passo e colocar aqui, ou deixar no balcão, ou pedir para o menino colocar na cesta do cafezinho. Ele joga no chão, ele tinha várias opções. Eu vejo o carro parar ali no Bradesco, por ali, eu só vejo da janelinha, tchum, papel. Eu acho que eu estou fazendo pela limpeza o início do processo de educação. Então, se você quer reclamar o poder público, faça a sua parte. As pessoas sujam, as pessoas depredam patrimônio público, destrói ônibus, né? Você destrói bens que você usa, porque o rico não vai usar ônibus, minha querida. O rico não vai precisar da infraestrutura pública. Ele não vai usar orelhão, ele não vai usar PSF, ele não vai usar escola pública. Ele paga particular para isso. O lixo dele sai do apartamento todinho, porque o apartamento dele já tem 500 pessoas para limpar o condomínio. Mas a sua rua é suja porque você também está contribuindo, o vizinho também. Então, educação começa de dentro e vai. Quando o povo começa a se conscientizar que eles têm deveres e agora eu posso cobrar direitos, né? Porque eu estou cumprindo meus deveres. Agora eu quero meus direitos. Aí ele vai falar mais alto. Que é muito fácil cobrar os direitos. A gente vê muito hoje em dia as pessoas, eu tenho direito, mas e os deveres? E os deveres. Então eu acho que o governo peca demais, demais. O governo existe problemas de roubo, de corrupção sérios no país. Por outro lado, tem que ver que a população, e aí eu entro na palavra que você usou, não é educação formal, primeiro, segundo, que é outra coisa que tem que discutir, mas é a formação cidadã. Essa é primordial, Paloma. Essa é primordial, é você respeitar o outro. O meu papel, por exemplo, qualquer coisa de papel, eu tenho uma cesta lá que eu coloco só papel, de embalagem de pasta de dente a qualquer coisa. Eu gasto muito papel, impressora e tal. Esse papel segue para a gráfica Bento Freire, a de Juscelio. Lá tem um senhor que recolhe todo o papel, vende e é levado para Recife para reciclagem. Ou seja, o meu papel, pouquinho, está gerando renda para alguém, está saindo do lixão de Souza e está retornando a minha mão em forma de reciclado. Mas é uma besteira. Agora imagine se você faz tudo isso com todo o papel que é gerado diariamente em Souza, com todas as garrafas plásticas, latas, ou se pelo menos todo mundo fizesse essa besteira, como você disse, esse pouquinho. Um pouquinho, né? Uma empresa tal. Imagine o volume de papel que é jogado no lixão hoje, de plásticos, de tudo. E não teria esse problema que a gente já teve há poucos dias, né? A cidade, além desse lixão, a cidade tomada por fumaça, que é o que fazem muito no lixão na cidade de Souza. Estamos conversando com o ator Augusto Ferraz. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltaremos falando sobre outra obra importante, uma coletânea de fotos que fala a respeito da história do teatro em Souza. Não sai daí. Voltamos já. O
melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista. No carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine o ano inteiro com você. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Programa Interview hoje, diretamente da cidade de Souza, nos estúdios da TV Diário do Sertão, aqui em Souza, primeira TV online do estado da Paraíba, TV vanguardista, TV que sempre inova e que cada vez mais cresce, claro, com o apoio de sua audiência. Meu muito obrigado, um grande abraço para vocês que nos acompanham aqui diariamente na nossa programação da TV Diário do Sertão. Estamos conversando ainda com o ator Augusto Ferraz, ele que já trouxe aqui muitas histórias, um bate-papo realmente muito interessante. O tempo parece que nem passa com ele aqui. É verdade, Augusto, muito boas suas experiências e, claro, o relato do livro Além do Rio. E agora nós vamos falar um pouco, Augusto, sobre essa coletânea que fala sobre arte teatral em Souza. Mais uma vez remetendo à história de nossa cidade. Fala-nos um pouco sobre essa coletânea de fotografias. Paloma, resumidamente foi o seguinte, a partir de março, o Lenin, a equipe do Centro Cultural Banco do Nordeste, eles me procuram, me chamam lá, Augusto, Dia Mundial do Teatro, né? Tá aí, Dia Internacional do Teatro, precisamos fazer alguma coisa, ele queria fazer uma coisa de Souza. O que é que você sugere? Aquela coisa, sabe, Paloma, você sugere e acaba sendo envolvido. Eu vou dar uma sugestão, você não aí outra fica pessoa. Só na sugestão. Ai, que sugestão maravilhosa, você vai nos ajudar muito, você não deveria dar sugestão. Mas a sugestão que eu disse foi o seguinte, gente, por que vocês não tentam resgatar a história do teatro de Souza? Porque eu faço teatro há 18 anos em Souza, aprendi teatro em Souza. A minha escola foi o Grupo Teatro Oficina, foi o quê? Foi Álvaro Fernandes, Luiz Cacau, Edileuza, Chico Oliveira agora que é diretor do novo espetáculo. Então, eu falei, mas eu conheço uma parte da história do grupo, eu não conheço a história do teatro em Souza, eu acho que ninguém conhece como... Então faça esse levantamento, foi aí que sobrou para mim. Então você não só ajudou, você acabou fazendo, né? Aí eu dei a sugestão, mas a sugestão você dá para outro fazer, né? Aí eu falei, tá certo. Então eu comecei a fazer várias entrevistas, pessoas idosas. Eu peguei Chico Cardoso do Tais, que mora em Cajazeiras e tal. Resumindo, Paloma, eu consegui resgatar, através da oralidade e de documentos, a história da arte teatral em Souza, a partir de 1908, 1909, que é o primeiro registro que tem lá no livro de Julieta por Deus. É como pegasse aquele registro de Julieta por Deus e a partir dali eu começasse a traçar o caminho do passado para o presente. E aí eu entrevistei gente em João Pessoa, consegui fotos antigas e aqui vários nós temos relatos. o início, 1909, a Sociedade Dramática Olavo Bilac, a nossa primeira referência. Primeira referência teatral. E um caso interessante, já que você está nesse período, o José Américo de Almeida, que é escritor, poeta, professor e tudo mais, escritor da Bagaceira, paraibano, na verdade, aos 21 anos, recém-formado por aí, 1908, 1909, ele veio para Souza, primeiro emprego público promotor, recém-formado do Recife, em Direito, e aqui, como promotor, ele entra em contato com alguns casos de teatro e acaba montando um grupo de teatro aqui. Então, antes dele ser escritor, como é reconhecido, ele foi ator e diretor de teatro e autor de peças aqui, né, aos 21, 22 anos. É um marco interessante também, é que as mulheres dominaram o teatro durante quase 50 anos, na primeira metade do século XX. De 1909, primeiro registro a 1950, eram as mulheres que faziam teatro. E o maior expoente dessas mulheres
se chama Petronila Marques por Deus. Essa mulher foi incrível, Paloma. Ela não só atuou, ela escreveu, ela dirigiu, ela produziu teatro. Realmente foi uma Era grande uma figura para o teatro. Extremamente humilde e culta. Temos uma foto dela aqui, dá para mostrar a imagem? Aqui. Quer dizer que ela produziu, atuou... Escreveu, principalmente escreveu textos, dirigia várias meninas em teatro, vários espetáculos. Que interessante. E mais, quando eu fiz isso, eu não tinha acesso aos textos. Ela quis se dizer que ela pegava texto de papel de pão. Porque, Paloma, isso aqui, a gente faz isso e joga fora. É. Mas em 1920 e 30, isso aqui era artigo raro, papel A4. Só o cartório que tinha, e olhe lá. E era um livro. E mais ainda, eu não vou dizer nem computador, uma máquina datilografar só tinha em cartório, 1920 e 30. Ela escrevia em papel de pão os textos. E se tinha 3 atores ou 4 atores, ela escrevia 4 vezes o texto, porque cada um tinha que ter uma cópia. Então imagine as dificuldades que era para fazer teatro nessa época. É verdade. Tem aqui realmente dizendo, e foram as mulheres que dominaram a arte teatral, né? 1915 a 50, isso? Sim, exatamente. Um outro dado interessante, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma família que teve 4 gerações passando por teatro, que antigamente o teatro era chamado dramas, pequenos dramas. Dona Menininha, uma senhora lúcida, maravilhosa, 92 anos, mas ela fala. Dona Menininha é mãe, aliás, Dona Menininha é casada com Chico Malota, do cartório. Ela fez teatro, o marido fez teatro, a mãe fez teatro, o avô Dino Pereira fez teatro e a filha Lúcia, que é médica, que não mora em Souza hoje, fez teatro. 4 gerações. De artistas, né? 4 gerações. O Dino Pereira e mais tantos outros faziam as nau-catarinetas. Agora imagine, ouvinte, nosso espectador, Praça da Matriz, na terra... Sabe aquela foto que você viu do álbum? Sim. Na terra batida. É isso mesmo, só com o coreto no meio. Saindo da Rua Estreita, ali perto de César Camarão, um barco grande de madeira com carros de boi, empurrado por 20 pessoas embaixo e mais 15 atores em cima, sendo empurrado na lama, na terra, não tinha energia, tochas de fogo e lampiões, contando a história da nau Catarineta, as nau Catarineta, que é um conto que deu a saída de uma embarcação que sai aqui de Olinda e vai para Portugal e acontece 1000 coisas com ela. Eu conto essa história aí para as pessoas situarem. E eles vão contando essa história até, entre aspas, atracar esse barco na escadaria da Praça da Matriz. E em volta da praça todinha, cadeiras, tamburetes e arquibancadas mais ou menos improvisadas com tocha de fogo e lampião e o povo assistindo aquilo com a nau atracando na escadaria. Isso era as nau Catarina da década de 20, de 30. Nós estamos falando aí de 90 anos. Então, a história do Teatro de Souza me impressionou. Assim, nossa, foi viva, foi muita gente. Depois veio a década de 60, 70 com o Vanaldo, que trabalha na Rio Vale. Veio com o Tais, que foi um grande grupo que deu um novo fôlego ao teatro. Teatro Amadores de Souza, é certo, a partir da década de 70, Chico Cardoso tem um papel muito relevante nesse impulso do teatro, porque a partir de Chico Cardoso e todos que fizeram teatro em volta dele, certo? Surgiram novos valores, novos grupos, inclusive o grupo Teatro Oficina, que foi fundado por Marconi Queiroga, que fez parte do Tais. Depois, da década de 80, Luizinho Torres Cacau pegou o grupo, reativou e manteve até hoje. E outros grupos que surgiram a partir do Tais. Nessa época do Tais também teve o TES, né? O Teatro Estudantil de Souza. Sim, que foi anterior, inclusive na década de 70, foi antes do Tais. Esse TES aqui é justamente de Vanaldo, que hoje trabalha na Rio Vale. E também, antes disso, Gadelinha teve um grupo de teatro. Tá aqui, ó. Tem o TES, deixa eu ver. Não, acho que foi depois. Tá, aqui o Taí. Década de 60. Teatro foi de Amadores de Gadelinha, Dedejó fez parte. Dedejó faz teatro também. Então, mas esses grupos, eles formaram e desapareceram. Mas o Teatro Amador de Souza com Chico Cardoso, ele criou ramificações. Ele gerou
novos grupos. Temos aqui, inclusive, fotos de Cardoso, Ariano Suassuna, Sim. a vinda dele em 2013 ao Centro Cultural. Teve uma importância tremenda. E aí veio o Grupo Teatro Oficina, do qual eu tenho muita honra de pertencer e aonde eu aprendi teatro. E veio outros grupos, mais grupos. Procópio Ferreira, Companhia Transversal de Artes, o Francis Grupo Teatro Vida. Oficina foi fundado em 1988, isso? 80 por Marconi Queiroga. Funcionou até 85. A segunda fase é 88, Em né? 88 com o Luiz Torres Cacau, que pegou o grupo e precisava se inscrever num festival. Aí chamou o Expedito Lopes, Geraldo Bernardo, que também já vinha do Tais, e pediu autorização para Marconi. Marconi, eu posso seguir com o grupo? Vá em frente. E seguiu. E tem uma curiosidade aqui, né? No Grupo Teatro Oficina, na segunda fase, um dos integrantes do elenco da Paixão de Cristo é o Jackson Queiroga, né? Nosso companheiro aqui de imprensa. Ele que fez, temos aqui, ele fez o Demônio e os Soldados. Jackson Queiroga também participou do Grupo Teatro Oficina com a Paixão de Cristo, né? Você tem uma ideia como tanta gente participou? Zenildo Rodrigues, dono da escola, ele pertenceu ao grupo ao Teatro Amador de Souza de Chico Cardoso. O próprio ex-prefeito Tairone pertenceu. Donato Lopes pertenceu ao Tais. Advogados, médicos. Você não imagina a quantidade de gente que fez parte do Teatro Amador de Souza. É uma longa história, com certeza muita gente deve ter participado. Temos aqui fotos de apresentações. O Médico e o Camponês e a Princesa Engasgada. Sim, o nome foi um dessa espetáculo do apresentação. Grupo Oficina, com Luizinho, Reginaldo, Alexandre e Edileuza Santos. Isso mesmo. E tem fatos curiosos, eu conto histórias engraçadas. Pelo aí. visto tem muita coisa, muita informação interessante. Já vejo fotos de várias pessoas conhecidas, trabalhando, atuando. Fotos suas, inclusive. Tem foto sua com Ariano Suassuna, de Luizinho. Enfim, muita gente. Realmente um resgate histórico muito importante. Eu acho que nem a própria população souzense sabe que Souza tem tanta história com a cultura, com o teatro. Eu te digo sinceramente, Paloma, nem nós que fazíamos teatro sabíamos a interligação de toda essa história a partir de 1909. O que a gente sabia é uns trechos. Alguém falou isso, mas a interligação de década a década. E tem mais uma coisa interessante. Eu acabei de receber, essa semana, cerca de uns 70 a 80 folhas escritas pela própria Petronila Marques por Deus. As páginas de escritos, os textos dela, manuscritos. Que legal, que interessante. De 80, de 60 anos atrás, está na minha mão, um pacote. Para você deve ter sido algo muito bom. Porque faltava uma prova. Isso aqui foi tudo dela, foi oralidade, alguma coisa que Julieta escreveu. E agora você tem os textos. E todo mundo dizia, ela escrevia em papel de pão, ela escrevia texto. Só que eu recebi um pacote desse tamanho, eu falei, então aqui está a prova. Essa mulher realmente fazia teatro. E folhas de papel de pão, resto de caderno de registro de cartório, verso de folha. Ela escrevia em tudo. Que bom. Tá lá em casa, eu não sei Esse qual catálogo destino. encerra falando sobre o Centro Cultural, né? A chegada Sim. em 2007 do Centro Cultural Banco do Nordeste aqui na cidade de Souza, que realmente é uma grande aquisição para a nossa Para cidade. o teatro e para a cultura em geral, e não tem, sem dúvida. Então, parabéns novamente, você contando a história de Souza para nós souzenses, fatos que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Augusto, hoje, atualmente, você tem algum novo projeto? Você vai participar de algum projeto teatral, enfim? Quais são os seus planos? Tem meus projetos pessoais, que são coisas minhas que eu tenho que fazer. Amanhã mesmo vou estar em Recife resolvendo alguns problemas. Mas, já que estamos falando de teatro, né, e se reportando a essa arte, eu pertenço ao Grupo Oficina, nós estamos montando, o Grupo Teatro Oficina, um novo espetáculo, do Paraíso ao Pindorama. É o novo espetáculo do grupo. Nós passamos um tempo muito grande sem fazer espetáculos, porque nós estamos construindo a nossa sede. Mas agora partimos de um espetáculo totalmente diferente. É um texto de Ronaldo Barros. Ele é escritor em Minas Gerais, uma cidade perto de Belo Horizonte. Ele nos autorizou a montar. A direção está sendo Chico Oliveira, um grande diretor nosso, que já, inclusive, além de Álvaro Fernandes, Chico Oliveira é um grande diretor que
inclusive já nos dirigiu do Planeta que era Azul, na segunda fase, uma peça infantil, e ele está dirigindo esse espetáculo, do Paraíso ao Pindorama. É uma transposição de um texto que foi escrito por Ronaldo Passos, lá de Minas, um texto para um musical, está sendo transportado e adaptado para um espetáculo de rua. Portanto, o Grupo Teatro Oficina e seus 7 atores vão apresentar o espetáculo de rua, com este nome, do Paraíso ao Pindorama, dirigido por Chico Oliveira, de Campina Grande, com assistência de Regina, que também é extremamente competente. Todo final de semana, sábado, domingo, eles estão vindo para cá, a gente se reúne dia e noite, fica trancado, e estamos montando a fase inicial de montagem. Esperamos que daqui para o final do ano nós tenhamos estreado aqui alguma praça, ao lado do Centro Cultural, algum local, mas vamos estrear aberto ao público, esse grande espetáculo de rua que está nos empolgando muito. E eu já contei um trechinho aqui nos bastidores, né? E você gostou, né? Muito interessante. Eu já fico na ansiedade, quer dizer que fim do ano já podemos esperar. Do Paraíso ao Pindorama. Depois nós vamos apresentar também no Templo de Salomão, que aí tem uma ideia lá em São Paulo, vai ser maravilhoso, no meio do templo, isso vai dar um que falar. Mas vamos aguardar, é um espetáculo novo do Grupo Oficina que estamos ficando muito ansiosos. Faz tempo que a gente não faz uma coisa diferente nesse estilo. Cômico, sarcástico, e vai mexer um pouco. Vai ser não só do texto, mas as roupas que nós vamos usar, as estruturas que nós vamos usar. Vamos criar cenários na rua, né? Vai dar trabalho, lógico, mas vai valer a pena. Que bom. Esperamos desde já um belíssimo espetáculo. Final do ano, então, eu já vou me programar, viu? Vamos anunciar, vamos divulgar, vamos trazer aqui para divulgar, porque nós vamos querer a roda lotada. E vocês vão vir aqui, você vai vir aqui para falar melhor a respeito desse espetáculo, para divulgar, porque eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Vai, ou como vai. O trechinho que você me falou aqui nos bastidores já me empolgou, já vou marcar na minha agenda, viu? Augusto, estamos chegando ao final do nosso programa, muito bom bate-papo com você, realmente muito interessante. Eu acho que dava para fazer uns 3 programas seguidos aqui com você, que ainda tinha história para contar. Eu te agradeço pela sua presença aqui e deixo também o espaço para você poder se reportar aos nossos telespectadores. Eu reitero meu agradecimento ao convite do Jackson, a você, Paloma, pela atenção que deu, a toda a técnica, a toda a equipe. Parabenizar o Diário do Sertão, parabenizar especificamente o programa Interview pela estrutura que tem e onde essa estrutura está chegando. Então é uma oportunidade muito grande, às vezes a gente dá uma revisão assim no que está acontecendo na cidade, não a nível de personalidade, mas o que está acontecendo. A arte teatral, por exemplo, e outras coisas. Então vocês estão de parabéns. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço e tenho certeza que vocês vão estar lá assistindo nosso espetáculo, vamos mandar, não é convite, não é nada, porque é de rua, nós estamos fazendo isso para chegar a todos os cantos, né? Então vou querer ver vocês lá para a gente dar boas gargalhadas, porque o espetáculo é maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês, a Jackson, Paloma, toda a equipe técnica, e parabéns a Souza, a Cajazeiras, a Paraíba e a todos que estão conectados com essa rede de TV que está criando um circuito maravilhoso de informação, cultura, política, social aqui na Paraíba e outras regiões. Muito obrigado. Obrigada também, Augusto, e com certeza estaremos assistindo no fim do ano esse espetáculo. E eu quero, claro, que você também esteja novamente aqui. A gente vai conversar um pouco mais, você é uma pessoa que tem muito conhecimento, muito interessante. Com certeza nossos telespectadores ficaram com gostinho de quero mais nessa conversa. A você que nos acompanhou durante o programa Interview de hoje, meu grande abraço. Fiquem agora com mais uma reprise no programa Frente a Frente com Jackson Queiroga. E próxima quarta-feira, lembre-se, temos encontro marcado aqui na TV Diário do Sertão a partir das 18 horas no programa Interview, que amanhã é apresentado lá de Cajazeiras por Ada Vitoriano. Até quarta-feira, se Deus quiser. Grande abraço. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.